Você precisa alavancar suas vendas? Está na hora de estruturar o seu setor comercial. Meu nome é Samara Paiva, sócia fundadora da Alavanca Consultoria e por aqui muito conteúdo sobre gestão, empreendedorismo e inovação. Todo mundo quer alavancar suas vendas, né? Principalmente quando você tem objetivos claros dentro do seu negócio que você precisa alcançar. Mas muitas das vezes vem aquela sensação de o que eu faço, o que eu preciso fazer, a gente não está vendendo. Em muitos casos, a gente tem um planejamento ainda fraco sobre como ter uma atração para essas vendas. E alguns pontos são muito importantes. O primeiro passo para a gente começar a estruturar essas vendas é realmente entender o seu cliente. Como que ele vai te encontrar? Por onde você vai realmente passar confiança e segurança? Será que é um cliente que ele consegue ver o seu produto, visualizar o seu produto na rede social, por exemplo, e consegue comprar? É um produto de uma decisão mais simples, que ele tem um poder aquisitivo, um valor agregado mais baixo, você tem um poder de decisão rápido? Ou não, é um produto, um serviço que você precisa gerar mais valor. Talvez você vai construir uma casa, fazer um projeto de uma casa, ou prestar um determinado serviço com alto valor agregado. Isso exige o quê? Isso já exige uma linha um pouquinho maior para com que você trabalhe aquele lead e aí sim ele tenha confiança para ser convertido. E quais são esses primeiros passos? Novamente, a gente precisa desenhar esse perfil, entender aonde ele está, o que ele faz, o que ele deseja, como ele realmente vai contratar. Será que você utiliza muito do marketing de indicação? Você tem uma rede de networking realmente forte para trabalhar? Então, entender quais são esses clientes, qual tipo de cliente você quer atingir, porque isso também vai fazer muita diferença. Você vai atingir o B2B, né? Você vai atingir uma outra empresa, você vai atingir o cliente final, já é uma pessoa física. Então, tudo isso vai fazer diferença para você escolher o melhor canal. Claro que a gente tem vários canais, né, digamos, de tração que a gente pode direcionar para alavancar essas vendas. Só que se você investir em todos, realmente você pode, às vezes, ter um gasto excessivo financeiro, um gasto de energia muito grande e sem ter muita mensuração desse retorno. E é muito comum também, a gente vê muito isso. As pessoas, às vezes, fazem muitas escolhas, por exemplo, eu tenho que fazer essa ação porque todo mundo faz, eu tenho que fazer isso porque todo mundo faz. Muitas das vezes não vai estar conectado com o seu negócio. Existem muitos serviços que são muito claros, tem uns que têm uma prospecção muito alta dentro da rede social, outras têm uma prospecção muito maior, tem uma conversão muito maior no Google, por exemplo. Então, entender isso é fundamental e não só fazer o que todo mundo faz, porque você pode realmente estar jogando dinheiro fora e sem mensurar. E isso é muito comum também. As pessoas, às vezes, elas falam assim, eu pago isso aqui, eu estou fazendo isso aqui, eu acho que dá resultado. Mas como é que você tem mensurado? Claro que hoje em dia a gente tem muito mais formas de mensurar isso. Até mesmo através da forma como aquele lead chegou. Então, se, por exemplo, chegou um novo cliente e ele te procurou. Oi, tudo bem? Por onde você veio? Como você me encontrou? Às vezes pode ter vindo de uma indicação, pode ter vindo da internet, pode ter vindo de um anúncio no rádio que essa pessoa escutou. Você mesmo, às vezes, consegue mensurar de onde esses leads estão chegando. Às vezes é um lead que realmente chegou presencial na sua porta. Então, tentar entender sobre isso, porque é muito comum as pessoas que chegam, os leads que chegam e a gente não sabe de onde eles vieram, a gente não registra isso e a gente tem uma base de dados ali falha para tomar uma decisão. Se eu entendo que esse mês eu fiz um investimento X em Google, por exemplo, e ele teve um retorno muito bom, realmente valeu muito a pena, eu consigo mensurar até mesmo pelos indicadores que eu tenho através do Google, né? Mas mesmo assim, se são ações mais offline, como a gente está falando no rádio, mas talvez se você questionar até mesmo o seu próprio cliente, de onde ele veio, ele vai te dar essa informação. Mas o que a gente não faz geralmente é registrar e analisar o que está acontecendo. Como realmente as ações que você tem tomado têm impactado sobre o seu negócio. Bem, e dentro dos canais de tração? Dentro do livro Tração, que é um livro muito interessante, ele tem 19 canais que ele apresenta para com que você possa, digamos, escolher e selecionar os principais dentro do seu negócio. E novamente a gente fala, se você selecionar todos, você pode até selecionar todos ou selecionar muitos, mas muitas das vezes você vai desfocar a sua energia e talvez vai faltar realmente um resultado contínuo para cada uma delas. Ali, dentro desse livro, a gente tem muitos canais. É muito interessante a forma como o autor também apresenta e como ele mostra possibilidades. Como a gente começa a enxergar novas oportunidades de se fazer com que haja um impacto real ali no dia a dia de uma pessoa, no dia a dia de um possível cliente. Então ele fala muito de outros canais como eventos,
palestras. Isso você consegue impactar, consegue reforçar a sua marca. Ele fala também muito de ações que são específicas talvez de um produto, de desafiar o cliente, aquela ação que desafia, que vai atrás do cliente, que coleta um resultado, que coleta um depoimento. Tudo isso é fundamental para fazer com que realmente a gente consiga o engajamento e mostrar e reforçar a nossa marca aonde a gente precisa reforçar. Isso é muito necessário. Então, assim, novamente, o perfil ele é fundamental. Porque é muito comum os empreendedores, alguns gestores às vezes direcionarem muito investimento, às vezes terceiriza muito investimento e às vezes não tem uma clareza real do canal que está trazendo o maior benefício. Talvez o seu canal ele vai estar realmente network, o seu canal vai estar na rede social, o seu canal vai estar no Google, talvez não, talvez ele vai estar na rádio, talvez ele vai estar em parcerias que você possa realizar com profissionais que tem um mesmo nicho que você e vocês conseguem se conectar realizando eventos juntos, feiras em conjunto também. Selecionado esse canal, é muito importante que a gente comece a desenhar realmente quais são esses processos que todo esse setor comercial vai seguir. Hoje em dia a gente fala muito disso, né? Que o setor comercial ele não é só um jeito de vender. Ele não é só aquele perfil que convence, aquele perfil que fala bem, aquele perfil que, né, tem uma boa jogada, uma boa negociação. Ele é fundamental também, esse perfil é fundamental, mas nada se compara também a um perfil que ele segue um procedimento e ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em cada momento. É até muito comum isso, porque o setor comercial ele é algo muito volátil, né? O tempo todo chega lead, ou então não chega, ou então chegou no meio da noite, chega de várias formas. E a gente não tem uma rotina muito clara, porque ele vai muito por demanda. Ou então, a gente precisa também ter uma prospecção, um volume ali de ações também do comercial, que ele vai variar muito. Então, o setor comercial, ele geralmente já tem um perfil de não seguir uma rotina tão clara pelas demandas, pelo próprio formato do setor. Porém, quando a gente implementa processos mais claros, a gente começa a adiantar essa demanda. Então, o que antes às vezes era uma demanda muito, se acontecer isso, se acontecer aquilo, às vezes a gente não tem uma clareza de quando executar, o que executar, qual o próximo passo eu vou seguir com aquele lead. Por exemplo, apresentei uma proposta, qual que é o próximo passo? Eu vou mandar uma mensagem daqui quanto tempo? Se às vezes, vamos supor, o seu comercial está bombando, e às vezes aquele lead que você apresentou uma proposta lá no início da semana, você não tem um processo claro para aquele lead que chegou lá no início da semana, você não consegue às vezes ter uma conversão concluída. Por quê? Porque na rotina vão aparecendo vários casos, várias coisas, e aí você se perde naquela demanda e quando você vê aquele lead ficou esquecido. E aí se você tiver um volume muito grande de negociação, vários leads podem ter ficado esquecidos. A gente não pode às vezes simplesmente confiar na nossa cabeça, a gente tem muita mania disso. E isso, além de gerar uma preocupação e uma ansiedade em excesso, ele muitas das vezes ele vai te restringir de fazer com que aquela conversão aconteça, porque você vai esquecer. E aí, novamente, o setor comercial, por um esquecimento, por uma coisa ali, a gente acaba perdendo em questão de faturamento, a gente acaba perdendo em questão de trazer novos projetos, novos clientes, mas simplesmente porque não havia um processo muito bem desenhado de quais etapas ele precisava seguir. Então, quando você estrutura esse processo comercial bem claro, quando, como, responsável, quais os checklists padrões, isso é muito importante, com as informações principais que você precisa, para depois fazer com que essa proposta comercial que foi vendida, para com que realmente na operação ela seja entregue, tudo isso é fundamental. Então, quanto mais procedimento, mais processo a gente tiver, não é que a gente vai burocratizar tudo e fazer que tudo fique difícil, não, muito pelo contrário. Quanto mais a gente padroniza, mais a gente otimiza muitas ações ali dentro, a gente consegue um resultado muito mais eficaz dentro do setor, principalmente comercial. E um outro passo também é a implementação de um CRM, que é um sistema que vai gerenciar todo o caminho que esse lead vai percorrer, principalmente desde o primeiro contato, ou antes ali na atração, até o momento em que ele resolve ou ele não resolve se ele vai comprar o seu produto ou não. Então, todo esse caminho ele é fundamental a gente ter um desenho bem claro das etapas, das rotinas que você vai ter com esse lead. Até mesmo antes ali, quando a gente tem lá na prospecção ativa, talvez na prospecção ativa você tem que, vou tentar contato 1, contato 2, contato 3, manda um e-mail. Qual que é esse processo que você vai seguir? Ou eu só vou ligar uma vez e pronto, e você acha que vai estar tudo certo? Muitas conversões elas acontecem sim na prospecção ativa. Hoje em dia a gente ainda tem esse reforço,
A gente ainda tem um percentual de conversão interessante dentro da prospecção ativa e, claro, ela exige mais volume. É um funil grande que a gente precisa ter de leads ali para com que no final a gente realmente tenha essa conversão. Mas quando a gente tem um processo bem claro definido, principalmente no CRM, que você consegue colocar as etapas, os motivos do porquê da conversão ou não de cada etapa, em que momento ele converteu, em que momento ele estava aquecido, quais são os tipos de perfis que realmente estão convertendo ou não, os tipos de propostas que geralmente convertem ou não, os vendedores que convertem ou não, o que eles fazem, quais são as práticas, porque talvez não é que um vendedor é melhor que o outro, mas talvez eu possa pegar técnicas de um e passar para os outros. A gente vai utilizar o que é a base de dados para fazer com que eu consiga ter uma clareza de decisão e realmente fazer com que essa prospecção aconteça, com que eu eleve ali o nível do meu time comercial e obtenha os melhores resultados. Então, quando a gente mapeia realmente tudo o que acontece, pensa assim, é uma linha de produção, novamente. Às vezes a gente tem muito claro que dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, a gente tem a mensuração de produto, de perda, de estoque, de tudo, mas a gente às vezes, quando é uma área mais de serviço, mais de atividades, de ações, a gente tem mania de não ter esses indicadores que são tão fundamentais dentro de um funil. E o funil de venda, ele é uma máquina ali de converter, né? Então a gente pensar realmente como o comercial como uma máquina de conversão, não como uma máquina, né, mas assim, como um processo de conversão que precisa novamente ter os indicadores de perda, o porquê da perda, quando perdeu, qual tipo de ação que foi tomada. Tudo isso é fundamental para que esse setor realmente seja bem estruturado. Bem, se você me acompanha por aqui, deve ter percebido que o ambiente mudou um pouquinho. A gente tem uma nova estrutura para receber vocês, receber os nossos clientes, receber as pessoas que atuam com a gente também de uma forma mais confortável para fazer com que essa experiência seja a melhor possível. Então vem conhecer aqui na Alavanque as nossas soluções para você.